Você sabe quais são os 9 pilares da indústria 4.0? O que é a indústria 4.0? Indústria 4.0 é a quarta revolução industrial. É você integrar desde lá do teu fornecedor até o teu cliente, através de diversas tecnologias, você conseguir gerar mais valor para o teu cliente e mais lucratividade. E essa indústria 4.0 ela é composta por 9 pilares. O primeiro deles é o Big Data e Analytics, né? A parte analítica. Qual que é a ideia disso? Né? O Big Data, ele é, como diz o próprio nome na tradução literal, é a grande base de dados ali, né? Ele compila dados que vão sendo extraídos, seja dos teus produtos, ou dos teus equipamentos, ou da próprios processos acontecendo dentro da cadeia produtiva, e ele armazena dentro de uma base de dados enorme, e aí entra o Analytics. O que ele vai fazer? Ele vai interpretar esses dados de alguma forma e vai te dar informações valiosas sobre o teu produto, sobre o teu processo, pontos que podem ser melhorados, como que o teu cliente está utilizando o teu produto, e como que você pode entregar mais valor para ele. É claro que demanda uma certa digestão desses dados, que é o que a Analytics vai fazer. Um exemplo muito comum de Analytics são os dashboards, né? Que são aqueles quadros com vários indicadores, ali, vários KPIs, que já mostram alguns pontos importantes sobre a tua operação ou sobre a utilização do produto, para te trazer alguns insights de coisas que você pode atuar para aumentar o valor para o teu cliente final. O segundo pilar é a simulação. Então, imagine que você tem sensores nas máquinas que vão gerar dados, os dados vão ser compilados e vão ser digeridos, né, pelo Big Data, e você consegue fazer simulações. Então, digamos que uma máquina parou. Automaticamente você faz uma simulação de qual é a melhor rota agora dos produtos dentro da fábrica. Então, esse já é um segundo pilar, que é utilizar simulações para conseguir tomar decisões rápidas e não perder tempo testando qual é a melhor solução. Simulações são muito utilizadas na prototipagem de equipamentos, né, ou de produtos. Então você consegue identificar todos os esforços, por exemplo, que eles vão ser submetidos e consegue se antever e criar o melhor formato, por exemplo, melhor geometria para suportar todos aqueles esforços. Bom, o próximo item são as integrações verticais e horizontais. O que significa isso? Né? Tem tudo a ver com conectividade, como o Thiago falou. Integrações verticais são integrações em diversos níveis diferentes, ou seja, você vai integrar a máquina com um sistema que vai estar integrado, por exemplo, com a lógica financeira da companhia. Essa é uma forma de integrar. Existe também a integração no nível horizontal, que significa integração entre máquinas mesmo. Então, são as máquinas conversando entre si. Por exemplo, você tem um problema numa máquina, ela comunica a máquina anterior para parar de produzir, porque senão vai começar a acumular diversas peças dentro daquela máquina. Ou você pode ter isso também integrando até com fatores externos. Isso só é possível por causa do próximo pilar. Internet das coisas é você ter dispositivos conectados. Então, hoje em dia a gente vê casas que já têm lâmpadas que estão conectadas no Wi-Fi, a geladeira está conectada no Wi-Fi. E tudo isso eu tenho, então, coisas, né, conectadas na internet. Mas quando a gente fala de indústria 4.0, é eu ter um sistema robusto que vai conectar as coisas dentro de uma fábrica. Tudo vai estar conectado, as máquinas, como todas estão conectadas de uma rede, eu consigo, por exemplo, pegar e fazer essa integração entre uma máquina conversando com a outra. O próximo ponto são os robôs autônomos. Eles têm sido muito utilizados em diversas formas, na verdade, desses robôs autônomos, mas o grande ponto é que eles utilizam toda essa conectividade, essa extração de dados, essa digestão de dados para atuarem de uma forma, né, como o próprio nome diz, de forma autônoma. Ou seja, eles interpretam os dados, conseguem adaptar os seus comportamentos e a sua forma de atuar conforme os dados vão sendo coletados. Isso aumenta muito a produtividade e aumenta também um ponto que é muito importante, um dos maiores benefícios da indústria 4.0, que é a possibilidade de ter um alto nível de customização com alta produtividade. Você consegue aliar esses dois aspectos que até então eram impossíveis com as revoluções industriais anteriores. E o próximo pilar é a computação em nuvem, então o cloud, né? Então é você pegar e ter uma base de dados que está numa nuvem disponível para todo mundo. Então você não precisa ter uma consulta direta de um a um. Aquilo está disponível para todos e aí você consegue um compartilhamento muito maior de informações em tempo real.
Quem trabalhou em empresas antigamente vai se lembrar que tinha aqueles servidores enormes e tal. Com o cloud, nada mais disso existe, né? Quem se preocupa com servidores é a Amazon, são esses grandes players aí do mercado, e as empresas só se preocupam em utilizar os recursos, tornar isso acessível a todos, né? Mas daí como você está integrando tudo, né, e está utilizando internet ou intranet, e você cria redes com essas informações, vem o próximo pilar, que é o cybersecurity. Então você ter a segurança dessas informações. Você não pode deixar que hackers comecem a invadir isso, porque você, como está tudo conectado, você poderia ter um estrago muito maior. Então, o próximo pilar é você ter a segurança desses dados. Uma vez eu fui numa palestra e eu escutei uma pessoa que estudava muito as profissões do futuro falar. Ela falou assim, se você quiser ter um emprego daqui a 20 anos, estude desenvolvimentos, né? Lógicas de programação e tudo mais. Mas se você quiser ter um emprego até o final da tua vida, estude cybersecurity. Porque isso é uma coisa que sempre vai estar em voga e cada vez mais vai aumentar, porque os hackers eles vão melhorando cada vez mais as tecnologias que eles usam para invadir as empresas, e as empresas são cada vez mais dependentes dessas tecnologias, então você tem que investir cada vez mais nessa questão da segurança. E aí a gente vai para o próximo pilar, que é a realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? A gente já conhecia a realidade virtual, né? Que eu vou botar um óculos, agora até tá todo mundo falando do metaverso, que é eu entrar numa realidade virtual. A realidade aumentada é você utilizar uma realidade virtual em conjunto com o meu mundo real. Então, um exemplo eu coloco um óculos e ele me projeta coisas no meu mundo real. Para que isso funcione? Então, imagine que eu vou fazer a manutenção num equipamento caríssimo e eu preciso saber o passo a passo para fazer a manutenção naquele equipamento. Se eu tiver um óculos que já está programado e ele vai me dizendo, primeiro faça isso, agora faça isso. Enquanto eu faço a manutenção, eu tenho muito mais segurança na padronização e fazer aquela manutenção com qualidade. Além disso, eu posso ter alguém lá de longe mandando instruções para alguém que está numa fábrica. Então, esse tipo de realidade aumentada é algo que vai revolucionar também muitas operações. Outro exemplo que já existe é uma pessoa que dirige uma empilhadeira ou algum veículo dentro da fábrica consegue, com a realidade aumentada, ver através das paredes, porque ele consegue enxergar outras empilhadeiras que estão vindo em uma esquina, por exemplo, porque as duas estão conectadas. E o último aspecto da indústria 4.0 é a manufatura aditiva, né? A utilização de impressoras 3D. É um ponto que tem se popularizado, né? Muita gente tem sua própria impressora 3D em casa, mas isso é só o começo também de uma grande revolução que está por acontecer. A impressora 3D, ela vai viabilizar a redução muito grande de um dos principais desperdícios do Lean, que é o desperdício de transporte, né? Ele só vai ser eliminado quando a gente tiver a teletransporte, mas até lá a impressão 3D vai reduzir muito. Então a gente já vê diversos casos práticos da utilização da impressão 3D para aumentar a produtividade das empresas. Enfim, a gente já vê casas sendo construídas a partir da impressão 3D. A gente vê a manufatura aditiva eliminando a necessidade de solda em algumas peças ou de deslocamento de peças para fornecedores para fazer outras operações complexas. Então, a manufatura aditiva consegue gerar geometrias que, através dos processos que eram vigentes, eram inimagináveis, e ela consegue viabilizar uma nova forma completamente diferente de fabricação, habilitando novos formatos de produção, novos produtos, novos valores que podem ser ofertados para os clientes, trazendo, né, muito mais benefício à evolução do mundo como um todo. E isso aí da impressão 3D vem também numa tendência que veio depois da pandemia do Covid, que é, em vez de você centralizar tudo numa fábrica e distribuir para o mundo inteiro, é você ter fábricas menores em diversas regiões. E com a impressão 3D, você consegue isso de uma forma mais fácil, né? Então, você ter microfábricas em diversas regiões atendendo, e aí você reduz muito o transporte ou problemas que você pode ter quando o transporte não está funcionando direito. Com certeza, esse é um dos principais aspectos que vem sendo estudados dentro dos pilares da indústria 4.0, estudado muito fortemente lá na Alemanha, no Instituto Fraunhofer. Eles estão focando muito na manufatura aditiva para conseguir viabilizar isso até em termos de custo mesmo, para as companhias conseguirem utilizar
de uma forma mais abrangente e trazer, né? Imagine se a gente conseguir comprar tudo de uma forma mais barata e com uma qualidade melhor. Quem que não vai querer, né? Então a gente espera que com esse vídeo vocês tenham conseguido entender um pouco mais do que é a indústria 4.0 e quais são esses pilares. E se vocês gostaram, por favor, compartilhem, comentem, deem o like e assim a gente pode fazer esse conhecimento chegar para mais pessoas. Obrigado, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!